Nos próximos capítulos de Contigo Sim, após ferrar com a vida de Samantha, agora chegou a vez da Ângela se dar mal. Álvaro tentou então fazer uma boa ação com a Ângela e acabou então ferrando de vez com a mocinha. Dessa vez ela então está em um cativeiro que o Álvaro, junto com seu advogado, colocou ela lá. Isso porque o advogado de Álvaro descobriu que ela tinha um mandato de prisão. Nisso, eles tentaram então forjar algo para que ela sumisse e assim eles conseguirem então limpar o nome dela nesse período em que ela fica ali. Aí agora a Ângela então tentou fugir porque acha que o Álvaro está tentando fazer mal a ela e ficou então a noite toda no frio. Nisso ela agora contraiu uma infecção e também está muito mal de saúde. A mulher está para lá de pálida, quase parecendo um cadáver, e o Álvaro e o seu advogado ficam preocupados. A Ângela não tira o nome de Léo da boca, fica todo o tempo então pedindo para que Léo nunca lhe solte, nunca lhe abandone. Álvaro então desconsidera o nome Léo e acha então que é o nome Álvaro no lugar do Léo. Aí então o Álvaro tenta então a todo custo ajudar então a Ângela. O advogado de Álvaro também se preocupa com essa situação da Ângela e ela pede então para que não faça mal a ela e que cuidem de seu bebê e fica todo o tempo chamando tanto pelo Leonardo também quanto pelo seu bebê. Clarinha comunica a Dário que ela vai embora e agora ela não voltará mais. O Dário pergunta por que tão rápida essa decisão, tão repentina. A Clarinha apenas conta para o doutor que ela já não aguenta mais toda aquela situação. Ela não consegue ter um relacionamento com o Dário pelas circunstâncias que todos já sabem. Também não consegue aguentar essa carga de saber que o Álvaro, por ser seu pai, está passando por um momento tão difícil envolvendo a Ângela, seu filho e também a cegueira. Ela diz que para ela tudo isso é demais e ela não consegue mais viver ali. E então, junto com Sebastião, ela decidiu então ir para o estrangeiro, estudar por lá, viver a vida dela, porque ela sabe que ali para ela já não tem mais nenhum futuro. O Dário pergunta então a Clarinha se ela tem certeza de todas suas decisões. A Clarinha diz que certeza não tem, mas é o que ela fará. O advogado de Álvaro aconselha ele a procurar um médico porque a Ângela pode morrer. Álvaro diz que pode então fazer o que for com ela, com ele, com o que for, menos isso. Ele não resistirá a perder então o grande amor de sua vida. O médico diz que eles têm que ser rápido porque ela não parece estar nada bem. Álvaro então abraça a amada e fica ali pensativo. Logo em seguida, ele então decide tomar uma decisão. Enquanto vemos então a Clarinha conversando com o Dário, em seguida vemos que Leonardo recebe uma visita. É o doutor, no caso o delegado policial Garcia. Ele é de tudo nessa novela. O Garcia quer ver se Leonardo tem alguma informação por onde anda a Ângela. Ele diz que já roda então em todas as delegacias sobre então a procura de Ângela. Aí o Leonardo diz que não, ele ainda não sabe de nada, a Ângela não entrou em contato. O Garcia diz que tem um mandato para ela e que tudo indica é que ela fugiu então com o Álvaro e que eles então estão no alvo deles dois e que precisam encontrar porque as coisas estão piorando para ela. O Garcia também questiona o Leonardo porque quando ele foi procurar por ajuda, porque a Ângela desapareceu, não informou que ela estava sendo procurada pela polícia e questiona então o Leonardo porque não lhe informou isso. Aí o Leonardo fala que ele não achou importante divulgar essa parte sobre ela estar sendo então procurada, apenas então que ela desapareceu. O Garcia diz que esse é um detalhe importante e ele não quer atrapalhar então seus colegas de trabalho nessa busca então a Ângela. Aí o Leonardo diz que ele não sabia que isso poderia atrapalhar, apenas que a Ângela sumiu. O Garcia então questiona o Leonardo se isso não tem a ver com a fuga dela. E então o Leonardo diz que não, ele acredita que não tem nada a ver porque a Ângela jamais fugiria da polícia. Leonardo também até fala para o Garcia que a Ângela é inocente e que armaram contra ela. Aí o Garcia diz que o seu dever não é julgar, e sim fazer então o que foi lhe mandado em ordens. E a única ordem que ele tem ali é de buscar a Ângela junto com o Álvaro, que se tornou agora seu cúmplice. Nisso, o telefone do Leonardo começa então a tocar. Quando o Leonardo vai olhar quem é o Álvaro que está ligando. Ele fica logo visivelmente nervoso. O Garcia pergunta se ele não vai atender. Leonardo diz que não vou atender não. Aí o Garcia diz para ele que por ele não se importa, ele deveria atender a ligação. Aí o Leonardo diz que é um de seus pacientes e que pode esperar.
Garcia, notando então que o Leonardo ficou nervoso, fala então para ele: só espero que você não esteja ocultando algumas pistas da justiça, porque isso poderia lhe comprometer também. E diz que isso poderia então prejudicar também a Ângela. Aí o Leonardo diz para ele que ele seria incapaz de fazer algo desse tipo. Garcia diz então que concorda na lealdade então do Leonardo, mas seria bom ele deixar isso então avisado. O advogado de Álvaro está andando de um lado para o outro, preocupado porque o Leonardo não atende a ligação. Álvaro pergunta o que foi que aconteceu e o advogado de Álvaro diz que é justamente isso que ele está tentando entender, porque o Leonardo não está atendendo. E então continua a ligação lá, Leonardo olha e diz que é melhor ele atender e então pede desculpa. O Garcia começa então a encarar o Leonardo. Leonardo age com naturalidade e então diz: diga. Aí então o advogado de Álvaro pergunta: é o Dr. Santiana? E Leonardo responde que sim. Aí então o advogado passa então o telefone para o Álvaro. Aí então o Leonardo atende então com um sorriso, chamando então o Álvaro por um outro nome. Álvaro por um segundo não consegue entender que ele está então jogando e depois pergunta se ele está então ocupado e não pode falar. Aí o Leonardo diz que sim, verdade, no momento eu não estou podendo atender porque eu estou um pouco ocupado. Aí nesse momento então cai a ficha para o Álvaro que ele está então acompanhado. Aí Álvaro então é rápido em perguntar se ele está com a Samantha ou com a polícia. Leonardo então responde por código dizendo que efetivamente é a segunda. Aí então ele fala que os medicamentos são muito fortes para o estômago, mas crê que vai ajudar. O Garcia continua então encarando o Leonardo. Aí o Leonardo então fica lá conversando, tentando despistar algumas coisas, enquanto o Álvaro conta o que foi que aconteceu. Diz que eles tiveram que fugir porque a Ângela estava muito encrencada. Aí então o Leonardo diz que ele já sabe muito bem o que foi que aconteceu e pergunta se está tudo bem. Álvaro diz que não, ele necessita de um médico urgentemente porque a Ângela está passando muito mal. Leonardo pergunta quais são os sintomas e o Álvaro então diz que acredita que seja hipotermia. E diz então que agora ela está tendo muita febre e delirando também. Aí então Leonardo pergunta se ela está consciente e Álvaro diz que em alguns momentos sim. Aí o Leonardo, despistando então o Garcia, diz então que logo mandará então uma medicação para ele e que vai dar uma volta então lá no hospital para resolver algumas coisas e que logo ele irá para lá. Ele diz que também há alguns medicamentos e algumas pesquisas que ele está fazendo e está seguro então que tudo dará certo e pede então para que ele se cuide. Álvaro então pede para que ele vá rápido porque ela não pode esperar. Leonardo diz então que ele não se preocupe, pois ele irá o mais rápido que puder. Garcia faz então algumas anotações encarando o Leonardo. Nisso, o Leonardo agora se apressa, diz que sente muito, mas ele precisa sair. O Garcia pergunta se é uma visita a domicílio, aí o Leonardo diz que sim, entre outras coisas sim também. Aí então ele pede desculpas e diz que precisa ir. Garcia então age natural também com o Leonardo, liberando então ele para que ele possa fazer essa visita. Mal sabe ele então que está indo então em busca da Ângela. A vida de Ângela passa em um piscar de olhos em sua mente enquanto ela continua delirando. Ela consegue se lembrar do seu pai lá na praia junto com a dela, momentos felizes que ela teve em sua adolescência também lá em Grande Mar, e lembra também no dia em que conheceu Álvaro. Álvaro sempre fará parte então dessa linda história da Ângela, ela querendo ou não, ou ele querendo ou não. É o primeiro amor então. Depois ela se lembra então do amor que veio para a vida toda, que é o Leonardo, aquele que ela nunca mais esquecerá e que não conseguirá sobreviver sem ele. E em seguida, o amor então que vai além de tudo isso, que é o do filho. Ela começa então a lembrar de tudo isso e a cena volta para ela com ela delirando, chamando por Josué, o seu filho. Álvaro está abraçando ela para que a temperatura dela não baixe mais e que então ele aqueça ela com o seu corpo, e assim ele coloca vários lençóis e fica então ali agarradinho com ela, vendo todo o delírio. Leonardo está ainda no hospital, preocupado com toda essa situação. Nisso, ele decide então ligar para o Álvaro para ter mais informações sobre como está a Ângela. Quando ele liga, o advogado então de Álvaro atende. Nisso, o Álvaro está cuidando da Ângela, que não consegue nem tomar um líquido, ela está muito mal e zonza. O advogado então de Álvaro orienta então ao Leonardo sobre como as coisas estão. Nisso, ele passa o telefone para que Álvaro mesmo converse com o doutor.
Álvaro então conta para ele que só deu remédio para baixar a temperatura dela, pois agora está tendo febre e delirando ainda. Fora isso, ela não está bebendo nada, não está comendo e nem reagindo a nada. Aí o Leonardo informa para o Álvaro que ele ainda não foi até o local, porque o inspetor Garcia está lá então zonzando o hospital, entrevistando enfermeiros, médicos sobre a última vez que viu a Ângela e o Álvaro, e diz que as coisas estão complicadas e ele teme que se por acaso ele for até onde a Ângela está, o Garcia pode colocar alguém para seguir se ele mesmo não for pessoalmente. Álvaro pede então para que Leonardo dê um jeito, porque a Ângela do jeito que está pode não resistir. Isso então faz com que o Leonardo fique muito mal. A cena corta, a noite cai e o Álvaro ainda está tentando baixar a temperatura da Ângela. Antes estava frio, agora está calor, pois ela está tendo febres. Aí ele então faz algumas compressas de água para colocar na mulher que ainda está desacordada, delirando. O Álvaro recebe uma ligação um pouco suspeita. Ele apenas fala que a Ângela deve estar cuidando do bebê. Ele não dá muito detalhes sobre quem é a pessoa ou coisa do tipo e depois desliga e fica um pouco preocupado. Álvaro e Ângela seguem então sendo procurados pela justiça. Só que o castigo de Samantha ainda está por vir e o pior vai acontecer. Revoltado com toda a situação que está acontecendo com o Leonardo, a Ângela e até mesmo com o Álvaro, Dário encara a Samantha de frente e então diz a ela que se ela não tomar cuidado, ele mesmo entregará ela para a polícia. E pergunta se ela está indo ver o seu cúmplice. A Samantha então pergunta para o Dário se ela deve alguma explicação a ele. Os dois começam a trocar farpas e então o Dário ameaça a Samantha entregar para a polícia, porque já que o Garcia está entrevistando todos ali no hospital, o Dário poderia então abrir a boca e contar então que a Samantha está escondendo o Félix, e sem falar que eles também têm um caso. A Samantha então diz para o Dário que é melhor tê-la como amiga do que como inimiga, porque veja só como estão então seus amigos todos se afundando. Você será então mais um se você continuar assim. Dário então diz para a Samantha que não tem medo, se ela for para cima dele, ela receberá o pior duplamente. Leonardo finalmente consegue chegar ao esconderijo onde está a Ângela, o advogado de Álvaro e Álvaro. Aí o Álvaro então pergunta quem é. Leonardo diz: sou eu, o Leonardo que acabou de chegar. Quando o Álvaro se levanta da cama, a Ângela então segura a mão do Álvaro com força e pede para que ele não lhe deixe. Meu amor, por favor, não me deixe. Aí o Leonardo então fica decepcionado então em escutar essa cena. Álvaro então fala logo para o Léo que a Ângela estava o tempo todo chamando por ele e que ela continua delirando, achando que ele é o Leonardo. Aí Leonardo então corre para perto então da Ângela e então a Ângela fala: por favor, Leonardo, não me deixe, não me deixe. Aí o Leonardo diz que não, ele jamais deixará ela. E então eles dois se beijam. Álvaro então fica naquele suspense chato ali olhando, né, todo machucado, magoado, porque ele só quer o bem da Ângela, só que ele machucou tanto ela que acabou então perdendo o amor dela e agora a Ângela e Leonardo são um só. Leonardo começa então a fazer o atendimento de primeiros socorros com a Ângela. Parece que tudo está indo de mal a pior. Ele confirma então que é hipotermia aguda e diz então que ela está muito mal. Ele começa então a jogar os lençóis por cima da Ângela. Aí Álvaro fala: mas ela não está com febre? Se aquecer ela, vai ser pior. Aí Leonardo diz que no caso não, porque se continuar do jeito que ela está, sem a temperatura ajustada no corpo, ela pode chegar a morrer. Aí ele então vai olhar como é que está os batimentos, pressão, tudo dela e diz que tudo está ruim e que se alguma coisa acontecer com a Ângela, Álvaro então pagará muito caro por tudo isso. As coisas ficam cada vez mais tensas e que agora o Leonardo terá que salvar a vida da Ângela. Ele tem pouco tempo para isso. Aí então o advogado de Álvaro e Álvaro ficam todos preocupados com o que possa acontecer. Nisso, o Leonardo então receita algumas coisas para que o advogado vá até a farmácia o mais rápido possível para que possa então entregar alguns antibióticos à Ângela e ver se ela consegue reagir. Ângela e Leonardo ficam a sós um pouco e Leonardo diz que cuidará dela pelo resto da vida e pede para que a Ângela fique bem, para que eles possam colocar em prática aquele plano que eles tinham de formar uma família e serem felizes. Aí ele então começa a cuidar dela, aí então pergunta se ela sabe quem é. Ângela começa então a ter uma reação melhor e diz que sim, é o grande amor de sua vida. Daí os dois então se dão um abraço nesse momento. O Leonardo também leva até comidinha para ela na cama. Ângela começa então a reagir bem depois
depois de tudo que aconteceu. Agora fica mais consciente, consegue então beber algum líquido e até mesmo comer alguma coisa. Ela pergunta todo o tempo sobre o seu filho e então nesse momento ele diz que está sendo bem cuidado pelo Ed. Aí também a Ângela começa a falar mal do Álvaro, dizendo que ele não deveria ter feito isso. E pela primeira vez então em toda a novela, o Leonardo então defende ao Álvaro. Leonardo pede para que a Ângela fique tranquila, pois agora o importante é que a Ângela fique bem. E então conta para a Ângela que ele tentou então salvar a sua vida. E então ele começa então a falar bem. Nesse momento, o Álvaro fica do lado de fora, então, escutando tudo. E escuta, então, quando Leonardo e Ângela começam, então, a fazer juras de amor e fazer planos, então, de ir para a praia com o bebê, de poderem ir para o cinema, de poderem fazer várias e várias coisas juntos. E a Ângela, então, diz que ela será a mulher mais feliz do mundo quando tudo isso começar a acontecer. Ângela agora está bem e o Leonardo, então, salvou a vida da Ângela. Essas são as emoções então dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito obrigada por sua companhia aqui no nosso canal.